Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live em dia de jogo da NFL aqui no RFF, Brasil Fantasy Football, seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Depois do nosso lançamento de terça-feira, agora é para valer, hein, galera? Daqui a menos de 2 horas, a bola oval estará no ar, estará no gramado para Buccaneers e Cowboys. E toda quinta-feira estaremos aqui fazendo um esquenta muito especial para os amantes de fantasy, onde você vai poder tirar as suas dúvidas de escalação. A gente vai dar as nossas apostas, quem a gente está mais alto, menos alto, quem a gente escalaria, não escalaria. E você pode participar aí no chat com perguntas, comentários, dúvidas de start or sit, né? Quem você escala, quem você deixa no banco. E é o conteúdo animadíssimo do BRFF, que também começou hoje e ontem com os textos semanais, né? Se você ainda não viu, checa lá nosso Twitter, nosso site, nosso Instagram, porque já foram mais de 3 textos hoje, vários streamings, chutando muito aí do Nathanael, o conteúdo semanal a todo vapor aqui do BRFF. Então, para começar com tudo, estou aqui muito bem acompanhado dos meus companheiros de redação, começando por ele, né? Claro, nosso decano, nosso presidente, nosso editor-chefe. Você me chama de velho? Não, decano no sentido de sabedoria, de mestre, de guru nosso, né, Ruizão? Então, vou te dar uma grande boa noite. Muito obrigado pela presença, meu glorioso presidente Rui Maurício. Tô brincando. Boa noite, Dezão. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Nathanael. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente pelo podcast. É um prazer maravilhoso estar aqui. Adoro discutir essas apostas da semana e estamos aí de volta para mais uma semana. Um salve para toda a comunidade do Fantasy, todos os perfis do Fantasy. Um abraço para vocês. É isso aí, Ruizão. Para quem estiver nos ouvindo no futuro, boa noite, boa tarde, bom dia, porque pode ser o horário que você quiser. Você também poderá nos ouvir nos podcasts até domingo para tirar suas dúvidas de escalação. É ou não é, Sérgio, nosso glorioso produtor que mais uma vez nos acompanha aqui nessa live tão legal, Sérgio? É isso aí, a qualquer momento. Principalmente, eu pelo menos escuto muito podcast quando eu estou lavando louça. Então, se você estiver lavando louça também, toma cuidado para não deixar cair prato. Toma cuidado aí com a louça. E se prepara para a NFL que vai começar. Hoje começa, você já deve saber o resultado se estiver ouvindo no podcast. Mas os de domingo você ainda não sabe, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. É isso aí, Sérgio. Lavar a louça e ouvir podcast também é um baita de um hábito meu. Nathanael, nosso glorioso colega de redação, tudo bem, meu camarada? Seus Cowboys estão prestes a entrar em campo, quero saber a sua animação. E aproveitando que você vai analisar esse jogo em específico do time que está envolvido na notícia chata do dia também, né? Tivemos mais uma lesão importante. Você já pode dar aí seu boa noite, seu recado inicial, analisando um pouquinho essa lesão do Gus Edwards, né, Nathanael? Boa noite, pessoal. Boa noite, Rui. Boa noite, André. Boa noite, Sérgio. A gente está aqui para como já falaram aí, feliz ano novo, né? Primeiro dia do ano aí da NFL, que a expectativa é muito grande, né? A saudade é muito grande. E começa hoje, com o Cowboys aí enfrentando logo o campeão, né? O Cowboys dá uma sorte danada, né? Primeiro jogo é contra o campeão. E o Rui aí brincando aí que ele tá chamando de velho. Eu devo ser o mais velho aqui, eu devo ser o coroa daqui. Sou o mais novo aqui do BRFF, mas com certeza acho que em idade devo ser o mais velho. Abraço a todos aí que estão acompanhando aí. Eu não vi na redação. É o caçulinha da redação, mas com muita sabedoria, conteúdo de primeira. Bom, galera já bombando o chat aí, Júlio Nascimento mais uma vez inaugurando o nosso bate-papo. Feliz ano novo para você também, meu camarada. A Marilene novamente aí com a gente. Ela não é, Sérgio? Liana também, nossas queridas parentes, esposa e mãe, tudo bom? Um grande beijo para vocês. E hoje é dia de festa, né? Como diz aqui o nosso perfil pai do Brasil Fantasy Football. Então, vai funcionar da seguinte forma aqui a live de quinta das apostas, galera. A gente vai passar jogo a jogo dos jogos de domingo, porque na terça, para você que não viu, a gente já fez uma prévia do Thursday Night de hoje à noite, Cowboys e Buccaneers. Então, para você que quer uma coisinha mais aprofundada, dá uma checada lá. De qualquer forma, resumidamente, Ezekiel Elliott vai ter muito volume, mas vai enfrentar a melhor defesa contra o jogo corrido da liga, pelo menos nos últimos anos, né? Coordenado pelo Todd Bowles.
E de outro lado, né, pela via aérea, é esperado um grande tiroteio, então basicamente pode ter confiança em todos os recebedores. O Rob Gronkowski também é uma boa pedida. A ver qual vai ser o tight end principal dos Cowboys, o Blake Jarwin voltando de lesão, o Dalton Schultz, que teve uma boa temporada de calor, de segunda início no passado. Então, fiquem confiantes também nos quarterbacks, acho que principalmente o Tom Brady. Mas se quiser algo mais aprofundado, checa aí o nosso programa de terça. E aí a gente vai passar jogo por jogo de domingo, seguindo o horário, e também o Monday Night, claro, que vai encerrar aqui a nossa análise. E aí cada um dos membros da bancada vai falar sobre um jogo. Vamos passando a vez, e aí o próximo pode acrescentar alguma coisa rápida sobre o jogo anterior, e aí faz a análise do jogo dele, para a gente também não estourar o tempo e invadir o Thursday Night Football, porque não é do interesse de ninguém, todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo quer ter todas as emoções da NFL e do Fantasy ao vivaço, é ou não é? Bom, então já vamos partir para o assunto, mandando um abraço para o Sérgio Lozzi e para o Victor Zifrid, perguntando já se o Michael Gallup é uma boa. Eu acho que sim para flex, talvez segundo flex, ligas um pouquinho mais profundas. Tem chance de achar um touchdown aí, não sei se vai ter muitas jardas. Bom, começando por Philadelphia Eagles, lá em Atlanta contra os Falcons, 2h do domingo. Esse jogo está contigo, nosso glorioso editor-chefe Rui Maurício. Pois é, Dezão. É um jogo de duas defesas que não são confiáveis, né? Então a gente já pode começar dizendo que não escala essas defesas, né? As casas de aposta de Vegas dão um leve favoritismo para Atlanta, e eu concordo, porque entre os ataques, o ataque de Atlanta me parece que é o melhor deles, né? Manteve algumas boas peças e ganhou o Kyle Pitts, que deve brigar por segundo alvo ali com o Russell Gage. A gente vai tirar essa dúvida sobre quem vai ser o verdadeiro alvo número 2 nessa partida contra os Eagles. Quem o Matt Ryan vai preferir, quem o Arthur Smith preparou melhor esse esquema ofensivo, né? Entre os QBs, eu escalaria o Matt Ryan, porque a promessa de um tiroteio, já que o over-under está ali na casa dos 48 pontos, então um over-under razoável, passou de 45, a gente já deve esperar um jogo mais ofensivo. E a gente começou falando que as defesas não são tão confiáveis assim, né? A gente vai descobrir também se existe algum wide receiver confiável no Philadelphia Eagles para a gente escalar, né? O Devonta Smith está chegando, mas calouro não brilha tanto e tão rápido assim, né? Mas o Devonta Smith é um talento e a gente vai ver o que vai acontecer junto com o Jalen Reagor, junto com o Zach Ertz, que ainda está no time e que deve atrapalhar o Dallas Goedert, e a gente deve ver os dois em ação, informações de dois tight ends. O time mudou, não tem mais o Doug Peterson, mas eles devem utilizar esses talentos que eles têm por lá. E o Jalen Hurts é uma opção de superflex, na minha opinião, em ligas que tem superflex, 2 QBs, porque ele vai acrescentar esse piso de jogo corrido que a gente viu no final da última temporada, né? Exatamente, é o corredor aí que mais tem discrepância para o fantasy da vida real, né? Acho que para o fantasy ele é bem mais valioso do que para o futuro dos Eagles, que parecem não levar muita fé nele. Sérgio, o seu primeiro jogo aí das análises é Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills. Acho que um jogaço aí, confronto de possíveis contenders da AFC logo de cara. E aí, se você quiser acrescentar qualquer coisa sobre o primeiro jogo, né, que o Ruizão já comentou, também fica à vontade. E aí já engata Steelers e Bills, Sérgio. Não, eu acho que o mais importante desse jogo que o Rui falou é o que ele comentou dos wide receivers. Assim, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o Devonta Smith e o Jalen Reagor, se o Reagor vai evoluir do ano passado ou não. O resto é isso aí mesmo. O Jalen Hurts é meu QB2 para a temporada nas projeções aqui. Vamos ver se ele vai correr como eu estou esperando que ele vai correr mesmo. Falar agora de Bills e Steelers, o Bills é favorito por 6 pontos, né? Mas, infelizmente, uma das apostas que eu não faria nessa rodada é o Zach Moss. Infelizmente, ele vem de lesão. Contra uma defesa excelente. Menino. Não, o que você... Não, mas eu tenho que ser verdadeiro. Por exemplo, eu tenho ele em várias ligas nessa semana, eu não colocaria ele, porque quanto à defesa dos Steelers, o que a gente espera de Buffalo é passando muito a bola, mesmo eles estando acima do placar, como Vegas espera, eles vão passar muito a bola, e o Zach Moss, ele com pouco volume, assim como o Singletary. Então, para mim, os dois jogadores assim, que eu não usaria nesse jogo são eles, por conta da defesa dos Steelers, que é muito boa contra o jogo corrido, pelo menos foi no ano passado e nos anos anteriores também, né?
e renovou hoje com o TJ Watt, então imagina a raiva que ele vai jogar aí nesse domingo, coitado de Josh Allen, se deixarem ele passar. Mas falando de coisa boa, dos lados Steelers, por exemplo, o Najee Harris eu acho que vai ter muito volume, então ele vai conseguir produzir bastante, mesmo com todo o questionamento de a linha ofensiva daqui, eles não produzem muito no ano passado, mas eu acho que o Najee Harris vem para ser um running back 1 essa semana e essa temporada, então se você tem, você coloca ele com tranquilidade. Os wide receivers dos Steelers é que eu não tenho muita confiança para esse jogo, porque eu quero ver como é que vai ser esse funcionamento também, né? É meio que bagunça. O Juju joga mais no slot, então eu acho que ele vai ter mais volume, mas não vai ter uma produção tão grande, porque vai receber passe mais curto, né? O Big Ben tá com um bracinho mais limitado aí, depois da cirurgia que ele fez. E os dois que jogam mais aberto, o Deontay Johnson e o Claypool, eu acho que o Tre'Davious White vai ficar revezando quem ele vai marcar, ele não vai fixar em ninguém, então ele vai atrapalhar os dois. Então por isso que o Deontay Johnson para mim é um wide receiver 2, o Juju e o Claypool são mais um flex. O Juju principalmente se for numa liga PPR, né, que aí eu ficaria mais confortável em usá-lo. E o Big Ben é uma opção de streaming, né, até o Derek botou ele na lista dele dos streams de QB dessa semana, ele é uma boa para streaming, porque é um over-under de 44 pontos, então a gente pode esperar uma boa produção ofensiva dos dois times, assim, principalmente quando eles concentram bastante nesses jogadores em si. E do lado do Buffalo Bills, eu falei, o Zach Moss e o Singletary, para mim, eu não usaria essa semana. Quem vai ter muito volume é o Stephon Diggs. O Stephon Diggs wide receiver 1, claro, não tem dúvida. Mas os outros wide receivers eu considero como flex, o Sanders, o Beasley e o Davis. Os três vão ter bastante volume, porque o Bills vai passar bastante a bola. Josh Allen é QB1. Só põe no seu slot e sorri. Sem muito mistério, né, Sérgio? Maravilha. Galera, mandem aí suas perguntas, principalmente se a gente estiver comentando um jogo e você tiver uma dúvida envolvendo algum jogador desses times que a gente estiver falando, melhor ainda que a gente já emenda e tira a sua dúvida. Eu recebi uma pergunta interessante hoje, mas de jogadores de times que a gente ainda não comentou, mas chegando mais para o final eu falo dela. Nathanael, sua vez com o Darnold Bowl, New York Jets e Carolina Panthers, né? Os Panthers enfrentando os Jets, que perderam o camisa 14, ex-quarterback titular, que foi para Carolina, agora os Jets são do Zach Wilson. O que você tem para a gente sobre esse jogo? E se você quiser complementar qualquer coisa sobre Steelers e Bills, fica à vontade, Nathanael. Podemos ter a famosa lei do ex, né? Na NFL, né? Eu vou logo falar que o Sam Darnold, para mim, pode não ser uma grande opção de quarterback, mas para uma super flex é ótimo, né? Para ligas profundas, aí 16 times também, eu arriscaria no Sam Darnold, porque eu acho que esse jogo ele vai ter uma boa pontuação. Eu acredito que o Carolina Panthers vai ter uma grande quantidade de passes aí, de corridas, então esse jogo vai ser totalmente dominado pelo time de Carolina. É um dos grandes favoritos dessa semana, aí pelas cotações, o Carolina Panthers é um dos grandes favoritos. Aí você tem, cara, o Christian McCaffrey, o número 1, né, running back, vai ter uma produção enorme nesse jogo. A defesa do Carolina Panthers, que eu até coloquei lá na minha coluna, é outra que também você tem que colocar nesse jogo, se tiver, né? Eu já peguei ela, inclusive, em algumas ligas que eu tô jogando. E os wide receivers, né? Tanto o DJ Moore, né? Como o Robbie Anderson, que tem uma química aí com o Sam Darnold, o cara já jogou com ele. Esses dois aí eu acho o Moore com um teto mais alto do que o Robbie Anderson, até. Eu aposto que ele tem um teto mais alto, mas o Robbie Anderson também pode ser um wide receiver 2, então eles têm condições de pontuar bem nesse jogo. E o kicker também, que eu fiz a coluna aí, o kicker do nosso Carolina Panthers, o Ryan Santoso, também é uma boa opção aí de kicker para quem estiver streamando aí, quem for apostar em kicker. Agora, em relação ao Jazz, eu evitaria. O único que eu poderia apostar como um flex ou wide receiver, mas seria mais uma aposta, é o Corey Davis, que é um jogador que eu gosto, mas eu não gosto muito do Zach Wilson, né? Então, vai ser uma aposta mesmo grande em relação ao Corey Davis, mas eu evitaria os jogadores do Jets nessa partida aí.
Legal, Nathanael. Antes de eu emendar meu próximo jogo e falar um pouquinho, porque eu discordo um pouquinho, eu tenho uma visão um pouquinho mais animadora em relação aos Jets. Vamos responder o Leonardo Carneiro, está novamente com a gente, famoso Bills Mafia Brasil. Ele está perguntando primeiro, né, na lata aí, começando com o Ruizão, que comentou os Falcons e gosta tanto de Nem precisa perguntar para ele. Eu acho. Então. Boa noite, Gage, Beasley ou Jacoby Myers? Escolham um. Vai lá, Ruizão. Eu escalaria o Gage, viu? Sem pensar muito, porque eu acredito que nesse retorno dos Falcons aí para a temporada 2021, o Gage está muito bem posicionado para pegar volume e para explorar essa defesa dos Eagles, que por enquanto é uma incógnita para a gente, né? E clubismo meu, né, de jogador de fantasy, de gostar muito do Gage também. Mas o Jacoby Myers também seria uma boa escolha, viu? O Beasley a gente tem que ver, ele não deixa de ser um bom jogador no ataque aéreo dos Bills, mas diante dessas incertezas, essas declarações que ele fez, a gente tem que ver se mudou alguma coisa, né, no clima do time e tal. Mas enfim, minha escolha é o Russell Gage. Eu acho que eu vou contigo também, o Gage num shootout maior. O jogo dos Patriots contra os Dolphins é um dos de over-under mais baixos da rodada, acho que é o segundo mais baixo, só perde para Denver e Giants. Então, pelo upside também, acho que eu iria de Gage. Alguém discorda? Iria de Beasley ou Myers? Não, o problema do Myers é o confronto mesmo. Não, então, beleza. Ó, ele já emenda uma outra pergunta que vai ao encontro da dúvida que eu recebi hoje. A maravilha que é o Fantasy Football, né? Quem imaginaria que me perguntariam a seguinte questão? Eu escalo no meu flex Odell Beckham Jr. ou Tyson Williams, que é o novo running back dos Ravens, né? Acho que não tem muito mistério. Infelizmente, o Gus Edwards rompeu o ligamento hoje. E aí vai em conta dessa pergunta do Leonardo, né? Uma pergunta geral. Como fica a escalação de wide receivers e running backs no flex em PPR? Até que prateleira vale escalar uma ou outra posição? Aí, o que eu disse, né, pro Ricardo que me perguntou, aproveitando que o Williams joga só na segunda-feira e o OBJ joga apenas no segundo horário de domingo, se você estiver numa projeção de favorito até às 5 horas da tarde ali do domingo, eu iria com o Williams, porque o running back tem mais garantia de tocar na bola, né? Ele tem um floor mais garantido, uma pontuação de piso, ainda mais com um adversário de defesa fraca, como são os Raiders nessa semana 1 dos Ravens. Agora, se você tiver atrás na projeção, precisando correr atrás do placar no seu confronto de fantasy, aí você vai atrás do upside, que geralmente está com o wide receiver, ainda mais um Odell Beckham Jr., que é capaz de gerar big plays e coisas assim. Então, eu acho que, no geral, a tendência costuma ser essa, né? Se você precisa de mais floor, de mais segurança, você vai num running back, principalmente se ele for um líder de um comitê, ou até um running back 1B ou 2 de um time que corre muito, como o Kareem Hunt da vida. Se não, se você precisa de upside, de mais de um touchdown, às vezes, ou de mais de 100 jardas, às vezes o wide receiver, principalmente em PPR, que também soma as recepções, oferece um pouco mais de upside, de expectativa de pontuação mais alta, mas também um risco maior de ele pontuar menos de 2 pontos, às vezes de 3 pontos, porque os wide receivers costumam variar mais a pontuação média. Vocês vão por essa linha também? O que vocês acham? Eu concordo inteiramente. Então, beleza. É que, assim, o running back é difícil a gente ter vários no time, né, para ter flex. Então, sempre porque o Tyson Williams é um bom nome porque foi criado hoje, praticamente, né? O Tyson Williams é mais fácil você... Mas quais seriam as outras... por isso que normalmente é que a gente acaba indo de wide receiver, porque a gente não tem a escolha, né? Isso, agora, em geral, a oferta de wide receiver é maior, mas muitas vezes ocorre essa situação e aí você pode ir no running back pela segurança. E aí a gente tem um artigo no site, que o Ruizão tá lembrando aqui, sobre flex, né? Toda a matemática por trás disso. Então, se você ainda não leu, Léo, dá uma olhada lá no site. Emenda aí, Nathanael. Não, agora, pelo confronto, como você falou, eu iria no Tyson Williams tranquilamente. Eu também. Foi minha primeira resposta foi essa. O Beck vai pegar o Kansas City Chiefs, né? Isso. Então, eu acho que o confronto é bem melhor, né? O Tyson Williams com a pontuação maior, né? Da rodada esperada. E as carregadas que o Gus Edwards teria, provavelmente a maioria vai para o Tyson Williams, né? Sim, eu acho que os outros running backs não vejo nenhum ali com chance de pegar nenhuma partezinha ainda.
Legal, maravilha. Ó, o Léo agradecendo, falando que em ligas de 8 ocorre bastante a dúvida. Ocorre verdade. muito essa dúvida, não tem jeito. É. Bom, vamos continuar então nos confrontos. Chegou minha vez de falar sobre Minnesota Vikings viajando ao estado de Ohio para enfrentar os Cincinnati Bengals. Antes de falar desse, só um pouquinho sobre o último, né? Jets e Panthers. Eu estou um pouquinho mais animado nos Jets. Eu gostei do que vi na pré-temporada, principalmente do Zach Wilson, toda a target share, né? O volume do Corey Davis. E eu acredito que a defesa dos Jets, por mais que seja uma das piores da liga, principalmente a secundária, ela vai estar meio que babando para pôr as mãozinhas no Sam Darnold. Então, é bastante subjetivo esse meu comentário, mas eu tô sentindo o cheiro de zebra aí, mas vamos ver o que acontece. Bom, Vikings e Bengals, eu acho que a line, né, que Las Vegas chama, o favoritismo dos Vikings me surpreendeu. Eu achei que seria maior do que 3 pontos, que a Las Vegas está projetando apenas 3 pontos de vantagem para Minnesota. Um over-runner de 47, não é baixo, é alto, até não chega a 50, mas podemos ter um tiroteio. A defesa dos Vikings é melhor que a dos Bengals, mas nos últimos anos ainda está passando por uma reformulação, por mais que tenha um bom head coach, que é o coordenador defensivo, ainda não se encaixou. Vamos ver se agora, com o retorno do Hunter, por exemplo, melhora e volta aos velhos tempos. De qualquer forma, Dalvin Cook você escala sem muito o que pensar. O Joe Mixon recentemente foi nomeado capitão do time, teve um ótimo training camp. Por mais que eu tenha muita dificuldade de confiar nesse jogador, ele deve ter bastante volume, e agora também no jogo aéreo, depois que o Bernard saiu, então pode escalar com tranquilidade. E os Vikings, eu acho que são o time que mais afunilam toques para os principais jogadores. Então, Justin Jefferson e Adam Thielen, ainda mais depois da lesão do Irv Smith, vão ter bastante volume também. E aí fica a questão de saber essa questão do tight end dos Vikings, né? Acabaram de trocar pelo Chris Herndon, não pagaram muito barato, ele veio dos Jets, e tem o Tyler Conklin, né? Vamos ver se um deles surge aí como um potencial waiver ou opção de streaming entre os tight ends, que é outro artigo que lançou hoje no site do Caio Bretas. Aí, de resto, fica a curiosidade para ver se o Ja'Marr Chase, que foi muito mal na pré-temporada, deu uma declaração estranha hoje sobre peso da bola diferente, depois se defendeu no Twitter, se ele começa a achar o ritmo de jogo melhor. De qualquer forma, se você tiver outras opções, é melhor esperar um pouco em relação ao Chase. Um exemplo que eu puxo é o Justin Jefferson mesmo, ano passado. Ele demorou uns 2, 3 jogos para engrenar de vez. Ele foi dropado em muitas ligas e gente pegou no waiver e ganhou a sua liga por causa dele. Então, tenha um pouquinho de paciência com o Chase. O Higgins e o Boyd devem oferecer um bom volume, principalmente de recepções em ligas PPR. E de resto, a defesa dos Vikings pode ser uma opção de streaming, mas não é das melhores. E a defesa dos Bengals nem pensar. O tight end dos Bengals estava esquecido, se machucou ano passado, é o CJ Uzomah. Eu tenho alguma esperança de que ele possa também surgir aí como alguma opção de streaming, mas não escale, ele provavelmente não está em elenco nenhum. Espere para ver qual vai ser o papel dele nessa semana 1. Bom, agora de volta para o Ruizão, para ele falar sobre São Francisco 49ers e Detroit Lions, Ruizão. Outro jogo das 2 da tarde do domingo. Se você quiser complementar qualquer coisa sobre o jogo que eu falei, também fica à vontade. Já disse tudo e eu vou começar dizendo que ninguém respeita meu Detroit Lions. E eu concordo, porque esse time não merece respeito, né? Ano passado foi uma defesa ruim contra o passe, contra a corrida, a linha ofensiva não era boa para o Matthew Stafford, que é um bom QB, aí o que é que ele fez? Vou embora, foi para o Los Angeles Rams. E qual foi o presente que o time resolveu dar para o Jared Goff, que é o novo QB? O Penei Sewell, né? Que já é uma melhora significativa, mas não é suficiente, né? Isso, um jogador não melhora a linha inteira, tanto que o Quentin Nelson também tem ajuda de outros bons offensive linemen em Indianapolis Colts, mas vamos falar de Detroit Lions e São Francisco. Eu espero que o São Francisco passe o carro, né? E é o que as linhas de Vegas estão dizendo, porque dão um favoritismo de 7 pontos. 7 pontos é uma vantagem considerável, de 7 para mais, aí você já considera que o time é um grande favorito. E o 49ers deve utilizar a sua corrida como fator principal, com o Raheem Mostert, com o Trey Sermon, esses dois devem comandar o backfield. A gente não sabe em que proporção, mas o Mostert, a gente está vendo que, por enquanto, ele deve ir para jogo, ele está recuperado de lesão, mas a gente tem que ver.
E o Trey Sermon, que é um pick de terceira rodada, deve também ter seus toques nessa partida. Além disso, o que fica de dúvida para a gente é saber o quanto de volume aéreo vai ser dividido entre os wide receivers, principalmente o Brandon Ayuk e o Deebo Samuel. E não existe dúvida com relação a quantos passes vão na direção do George Kittle, já que, por enquanto, o titular é o Jimmy Garoppolo, que também é uma opção interessante para essa primeira semana, como um QB top 12, eu diria, né? Ele tem potencial de passar para touchdown, para alguma boa quantidade de jardas, umas 200 pelo menos. Eu acredito que o Kyle Shanahan tem um plano de usar o seu ataque como um todo contra o Detroit Lions, que, por sua vez, né, tem basicamente o seu volume concentrado no DeAndre Swift e no TJ Hawkinson. São os dois principais jogadores que eu vejo que podem ser utilizados. Quem draftou vai botar para jogar, e eu não vejo dúvidas, a menos que, como o nosso amigo Leonardo, esteja na liga de 8 e aí tenha outras opções melhores no elenco, né? E o Jared Goff eu não escalaria de jeito nenhum, né? Porque ele provavelmente vai passar muito tempo no chão por conta das tentativas de saque do Nick Bosa e companhia. É basicamente isso o resumo. Olha quem apareceu no chat, claro. Falou em Swift, ele aparece. Swift do Brasil e do mundo. Fernando Timbó, também conhecido como Swift The Best Forever, que ficou muito animado hoje com a notícia de que ele está bem mais saudável do que se imaginava. O Dan Campbell tinha dado um susto aí na gente, falando que não sabia nem se iria jogar nessa primeira semana, já saiu do Injury Report, vai com tudo para essa estreia. E depois saiu uma fake news que assustou o Timbó no grupo de WhatsApp que a gente está junto também. Falaram que ele seria acusado de homicídio, e era uma baita de uma fake news que surgiu no Reddit. Então tomem cuidado com o que vocês leem, principalmente nessa primeira semana, hein? Torcedores, calma. Leia o BRFF. BRFF não vai ter fake news nunca, hein? Vamos passar então para o Serjão, para ele emendar o que ele quiser sobre aí os 49ers contra os Lions, e já emendar aquele jogo que a gente se espanta por não estar naquele Thursday Night Football de meio de temporada ali. Sempre aparece esse joguinho. Jacksonville Jaguars e Houston Texans. O pior jogo da primeira rodada, né, Sérgio? É horrível esse jogo, né? Vamos falar a verdade. Do 49ers eu quero saber se o Trey Lance vai ser envolvido no jogo, né? Que falam que ele talvez entre em algum snap ou outro. Estou muito interessado para saber disso. E o Hawkinson Forever, o Timbó é swifteiro, eu sou TJ até o final. O Hawkinson, eu tenho ele em algumas ligas, então dependo bastante da produção dele. Agora, falando de Jaguars e Texans, eu acho que a gente pode resumir praticamente o confronto inteiro a 2 jogadores só, James Robinson e Brandon Cooks. O resto é muito difícil você confiar. Sabia que o Rui... E a semana que vem vai ser a semana seguinte, né? Semana 2 vai ser ótimo pro Rui, porque o Rui vai chegar aqui, que o Brandon Cooks provavelmente vai destruir essa semana contra essa defesa horrorosa do Jacksonville Jaguars, com o volume que ele deve ter. Então, o Rui vai chegar a semana que vem aqui falando que ele é o máximo. O Brandon Cooks é o wide receiver 1. E o James Robinson também vai ter muito volume. Eu não espero muito o envolvimento do Carlos Hyde. Eu pelo menos torço que ele não seja muito envolvido, né? A gente não pode saber, não pode ter certeza do que o EMI pretende, mas o James Robinson ano passado ele tinha bastante volume e conseguia produzir. Quanto a essa defesa do Houston Texans, você nem precisa ter muito volume não, porque ela te ajuda bastante a produzir, principalmente pelo chão, que dirá Jonathan Taylor e Derrick Henry ano passado. Os outros jogadores, eu acho que eu fugiria de todos os wide receivers do Jacksonville. A gente não sabe quem vai ser o 1, quem vai ser o 2, quem vai ser o 3, se vai ter essa diferença, né? Então, você apostar com eles na primeira semana é bem arriscado. O DJ Chark, ele pode ser o 1, sair com 100 jardas e um touchdown, ou como ele pode ser o 3 e sair com 10 jardas, um passe para 10 jardas e acabou. Então, eu fugiria deles. E eu acho que o pior grupo de qualquer posição em qualquer time são os running backs dos Texans. Então, você não sabe quem é quem, você não sabe quem é o running back 1, quem vai ser responsável pelo espaço, você não sabe nada, porque tem 4 running backs que eles se assemelham tremendamente. Então, esses eu não tenho nenhum time, não colocaria de forma alguma. Então é isso, assim, esse jogo é muito observar para ver o que a gente vai aprender deles. Se você puder, não use ninguém, a não ser Brandon Cooks e o
E o James Robinson. E o Trevor Lawrence, eu acho que você pode streamar, porque os wide receivers, eu acho que eles vão receber bastante passe, porque esse jogo tem um over-under assim, razoável, e as defesas não são defesas que assustam, então pode ser um bom jogo do Trevor Lawrence essa semana. Boa, Sérgio. Ó, Leonardo Rocha falando que o Marvin Jones vai ser tá lá no meu time. Eu acho que tem chance. Esse jogo vai ser muito importante para a gente saber essa hierarquia aí entre os recebedores dos Jaguars, Sim. Nesse novo ataque, nessa nova coordenação, agora com o novo quarterback. Mandar um abraço também para o Lucas Oliveira, meu grande colega de The Playoffs, lançou hoje o primeiro texto também, que vai ser semanal, dos palpites dele e da redação, cobrindo todos os jogos. Deem uma olhada lá também, falando que esse confronto lembra que vou enfrentar o André essa semana. Até parece, porque você está projetado para ganhar por 5 pontos, salvo engano. Você está com o esquadrão lá na Dynasty que a gente acabou de formar, então fica tranquilo, Lucão. O maior offensive lineman do Brasil vem favorito para jogar essa estreia comigo. Olha lá, Zé Ferraz perguntando: Tom Brady 40 pontos hoje. Acho que é possível, mais de 30 é bem mais possível, 40 já fica difícil, né? Mas às vezes 6 pontos por touchdown de passe, quem sabe? Bom, vamos então passar para o próximo confronto, que está sob a incumbência do Nathanael. Ele pode falar o que ele quiser também para complementar Jaguars e Texans, se ele achar cabível, e ele vai falar sobre um jogo bem interessante, que é do time do Serjão, né? Seattle Seahawks visitando o Indianapolis Colts. Vai lá, Nathanael. Pois é, para complementar só, eu vou puxar a sardinha aqui. A coluna deu um saque dessa semana. O Jacksonville Jaguars está lá na prateleira 3. É uma ótima opção, talvez seja uma das poucas opções para você usar a defesa do Jaguars. Então aproveite essa semana aí, que com certeza deve estar disponível aí em praticamente todas as ligas. E ainda tem um jogo contra o Detroit Lions na segunda semana que ainda pode dar caldo. Então a defesa do Jaguars eu recomendo essa partida aí. E em relação a esse jogo aí, que eu acho que eu prevejo que vai ser um jogo com muitos pontos de ambas as equipes. A line aqui do Vegas está dando o Seattle como favorito por 3 pontos, mas eu tô assim com uma desconfiança que não vai ser tão fácil para Seattle, não. Esse jogo vai ser bem complicado e pode dar até uma vitória do Colts aí. Eu tô com um pressentimento em relação à equipe, porque a defesa do Colts em relação à corrida, ela é muito boa. O Seattle tem um Chris Carson que vai dominar a parte de corrida, então esse aí tem que ser escalado mesmo, né? Não tem porque os outros são Rashad Penny, vou até pegar Alex Collins, DJ Dallas, então não tem ninguém para competir ali com o Chris Carson. E o Russell Wilson também, que é um jogador aí que vai, se não for o primeiro, vai estar lá em segundo ou terceiro maior pontuador dessa semana, é de elite mesmo, né? E eu gosto também muito do Metcalf, até me roubaram numa liga, é o Metcalf, ele vai estar também na prateleira de cima aí nessa semana, deve receber muitos passes, deve fazer touchdowns, né? E o Jonathan Taylor, o Zé Ferraz falou, vai ser o grande nome aí desse time do Colts, maior pontuador, né? O workhorse, né? E vai ser com certeza, ele inclusive é meu running back 1 na liga aí que eu draftei ontem. Ele foi escolhido ali na nona posição, eu draftei em nona posição, escolhi o Jonathan Taylor. Agora, eu tô assim, em relação aos wide receivers do Colts, eu tô com um pouco de esperança, porque a secundária do Seahawks está meio baleada, então eles podem se aproveitar disso. Agora, temos que ver como é que vão responder aí o Paris Campbell, que é um cara que se contunde demais, né? Nas 2 últimas temporadas, ele teve muitos problemas, né? E o calouro, o segundanista aí, né, que tem muito potencial, um cara muito grande, né, veloz, o Pittman, né, Michael Pittman Jr. Eu tô achando aí que esses dois aí podem pontuar, claro que vai ser não acredito em grandes pontuações, talvez ali um wide receiver 3, um flex, né, e eu acho que vocês podem arriscar nesses dois jogadores, até por causa desse problema na equipe do Seahawks. E também não podia esquecer o Tyler Lockett, é claro, um outro grande wide receiver aí que também tem tudo aí para pontuar bem nessa partida. E um outro jogador também muito interessante é o tight end Gerald Everett. Eu acho que ele é um tight end 1, você pode escalar ele nessa partida tranquilamente. E, claro, escale os kickers. Eu acho que
tanto o kicker do Seattle como o kicker do Indianapolis Colts, o Rodrigo Blankenship, né? Isso. Acho que ele é brasileiro, né? Ou Filho de brasileira. Filho de brasileiro. E o Jason Myers, que está também, eu escolhi ele em várias ligas aí. Eles dois devem pontuar bastante nesse jogo aí. Olha lá, Nathanael, o Léo Rocha está te perguntando sobre o Nyheim Hines. Acha que ainda vai ter um papel importante nesse ataque dos Colts? Eu acho que por enquanto não. Eu não arriscaria com o Hines, não. Eu acho que realmente o ataque do Colts ainda eu tenho bastante dúvidas. Eu apostaria, como eu falei, nos wide receivers, né? Mas no Hines eu ainda ficaria observando. E não sei, eu não arriscaria muito aí em termos de defesa nesse jogo, não. Acho que não é um jogo que para você escolher defesa aí, mas acho que em geral é isso aí mesmo. Não esqueci de nada aí, mas deve ser essas apostas aí que eu acabei de falar. Vou só complementar com um deep sleeper que eu gosto bastante, é o Mo Alie-Cox, tight end dos Colts, que agora tem um pouquinho menos de concorrência. Vamos ver aí o Jack Doyle, mais em fim de carreira. Eu acho que ele vai ser mais deslocado para bloquear. E vai enfrentar logo de cara o time que mais cedeu pontos para tight ends no Fantasy ano passado, que são os Seahawks. Então vai ser um parâmetro importante. Eu até tô com ele como aposta aí no texto que eu fiz lá para o The Playoffs. Olha lá, o Léo Carneiro tá brincando. Quem de nós vai assistir Brasil e Peru? Eu nem lembrava desse jogo, pelo amor de Deus. Hoje é dia de NFL, é dia de Fantasy, ainda mais esse papelão de Brasil e Argentina que aconteceu aí, pelo amor de Deus. Não dá nem para comparar. E aí o Sérgio Loz, né? O patriarca da família do Sérgio. Vôlei feminino isso aí? É isso aí, Sérgio Loz. Não tem nem que pensar. Bom, o Zé, que tá cheio de Jonathan Taylor também, que eu sei, tá torcendo aí para 150 jardas, 3 touchdowns, senão ele nem comemora. Vamos que vamos. Bom, vou falar agora de Arizona Cardinals e Tennessee Titans. Mais um tiroteio esperado aí, 2 ataques potentes e defesas nem tanto, muito pelo contrário. Então, Las Vegas tem um over-under de 52 pontos, um dos maiores da semana. E os Titans são favoritos por 3 pontos, então vai ser um jogo pega para capar, bem parelho. E vão ter que colocar a bola no ar. O que isso significa? Muito volume para o DeAndre Hopkins, como sempre, que é um target hog. Acho que os 2 wide receivers principais dos Titans também são apostas bem seguras. O A.J. Brown, que finalmente saiu do Injury Report hoje. Estou cheio de share também, fiquei bem feliz. E o Julio Jones, recém-chegado. Vamos aproveitá-lo enquanto ele não se machuca, porque o histórico recente não é dos melhores. De resto, o Derrick Henry não tem nem o que pensar, você põe para jogar. E curioso para ver os running backs dos Cardinals, né? Eu acho que o Chase Edmonds vai ser o líder do backfield. Nesse jogo que vai ser um tiroteio, ele deve render bem, principalmente em ligas PPR. E vamos ver o papel do James Conner, né? Se vai ser algo parecido com o volume que o Kenyan Drake teve ano passado, ou se vai ser menor, mais proporcional ao salário que ele está ganhando, que não é dos maiores da liga, muito pelo contrário. Então, pode ser que a gente veja alguma surpresa de um Chase Edmonds quase workhorse aí. Eu não acredito, acho que vai ser uma proporção de 65% a 35% de divisão dos toques nesse backfield. E uma aposta bem interessante para mim é o Rondale Moore, o rookie dos Cardinals. Deve ocupar a vaga que antes era do Larry Fitzgerald, que eu não sei porque ainda não anunciou oficialmente a aposentadoria, mas não participou do training camp, até onde eu sei, não está no roster dos Cardinals. O Rondale Moore é um jogador muito elétrico com a bola nas mãos e teve uma pré-temporada muito interessante. Ele é quase um Deebo Samuel, Curtis Samuel, assim, só que talvez até um pouquinho mais elétrico e técnico na corrida de rotas. A desvantagem dele é o físico, ele tá longe de ser dos mais altos, ele é do meu time, dos baixinhos, mas eu tô bem curioso para ver, e ele também é uma aposta minha para flex, no máximo segundo flex para essa primeira rodada. Aí o Anthony Fixer também, vou ficar de olho aí no papel dele nos Titans, agora que o John Smith saiu, vamos ver se ele vai ter uma target share parecida com a que o Smith teve ano passado, e ele ofereceu um bom floor aí para você streamar tight ends, como um tight end top 15, top 20. E os kickers são uma boa pedida dos dois times, acho que principalmente o Matt Prater, que tem uma perna bem forte. Se a sua liga não tirar pontos por chutes perdidos, ele é uma aposta bem interessante, porque ele não tem o aproveitamento dos melhores da liga, mas ele é capaz de acertar chutes de mais de 50 jardas, então fica de olho. E as defesas passa longe, porque aqui vai ter placar alto e nenhuma delas é muito confiável. Bom, agora o nosso próximo jogo,
é com o Ruizão, Los Angeles Chargers e o Washington Football Team. Fica à vontade para complementar o que você quiser sobre esse último jogo que eu falei e falar sobre esse confronto entre conferências aí, Ruizão. Beleza. Acho que você cobriu bem já a partida. Aí já vou entrar na minha mesma de Chargers e Washington, na qual eu vejo um confronto muito interessante, né? As casas de apostas dão vantagem de 1 ponto só para o Los Angeles Chargers, mas eu acho que esse jogo pode cair para qualquer um dos lados, porque são duas equipes que vêm melhorando ao longo dos últimos anos. O Washington a gente vê claramente, né? A gente percebe a mudança positiva na linha defensiva, e eles agora contam com o Ron Rivera. Então, a defesa está com tudo. Eles trouxeram também o Jamin Davis, que é linebacker de primeira rodada. Então, essa defesa só tem o que melhorar. E o ataque também ganhou algumas pecinhas. Ganhou o veterano Ryan Fitzpatrick, que para mim é um superflex interessante. Ganhou também o Dyami Brown, que pode ver chances aí nessa primeira semana, sobretudo se o Curtis Samuel não jogar ou jogar limitado, porque ele vem lidando com uma lesão essa semana. E o Terry McLaurin no ataque é indiscutível, né? Quem draftou vai escalar. Eu acho que é um confronto interessante, porque é um jogo parelho, então nas situações neutras de partida, né, como se diz no game script, vai ter muito passe, né? Vai ter passe tanto do Justin Herbert, que quem draftou vai escalar também, quanto da parte do Ryan Fitzpatrick, que a gente sabe, né? Ele só olha para frente, ele não olha muito para o lado. Mas quem tem o Antonio Gibson, seu querido Gibby, vai torcer muito para alguns alvos na direção dele também, que deve ter sua parcela de corridas também. Mas a gente vai descobrir também nessa semana 1 o peso do J.D. McKissic sobre o teto do Antonio Gibson para essa temporada de 2021, já que em 2020 a gente viu o J.D. McKissic ser um dos running backs com mais alvos e mais recepções em toda a liga. Vai ser interessante a descobrir o quanto o J.D. McKissic vai exercer influência nesse teto do Gibson. Pelo lado dos Chargers, a gente está na dúvida se o Ekeler vai jogar ou não, porque essa semana ele teve problemas aí com treinamento, treinou a parte do resto da equipe, com uma questão de posterior da coxa, mas o time está otimista de vê-lo jogar nessa semana 1. Então, quem tiver o Austin Ekeler, eu sou um desses exemplos, talvez eu tenha zicado ele um pouquinho, mas quem tiver ele nos times, fica de olho até chegar a hora que sair a lista de inativos para ver se pode colocá-lo com confiança ou se tem que ter um plano B para colocá-lo no banco, né? Alguém para colocar no lugar do Ekeler, não seja uma posição de running back, posição de flex, etc. Né? Fala também do Keenan Allen, que é indiscutível, para mim um dos melhores wide receivers, melhores corredores de rotas, não tem o que falar. Eu acho que ele tem um piso de wide receiver 2 essa semana, pode chegar ao wide receiver 1, a depender de pegar uns touchdowns do Justin Herbert. E eu acho que a defesa de Washington pode ser interessante. Mesmo que o time de Washington tome muitos pontos do Chargers, eu acho que eles vão conseguir chegar no Justin Herbert, mesmo com a linha ofensiva renovada, com a escolha número 13, me esqueci o nome agora do offensive lineman, mas é uma linha reforçada que tem um calor aí interessante para proteger o Justin Herbert. Né? Entre os tight ends, eu não escalaria o Logan Thomas essa semana, porque o Ryan Fitzpatrick historicamente não gosta muito de utilizar os tight ends. Eu até fiz uma pesquisa para justificar isso. Só o Scott Chandler em 2012, Lenny Walker em 2013 foram alvos que o Ryan Fitzpatrick utilizou de fato, né, na posição de tight end e presenteou com muitos alvos. E pelo lado dos Chargers, o Jerry Cook é uma opção de alvos interessantes, porque o Justin Herbert não tem muito preconceito para quem passar a bola. Então eu acho que o Jerry Cook, que é um recém-chegado na equipe e é um veterano, um cara muito bom na posição, pode ter sua chance de repente pegar um touchdown ou pelo menos ter o seu piso um pouco mais alto na questão do volume, recebendo alguns passes do Herbert. Maravilha, Serjão. Ruizão, agora é o Serjão que vai falar, e aí eu já vou emendar aqui a pergunta do Léo Carneiro. O Zé Ferraz está perguntando também se o Murray leva o MVP esse ano. Para mim, ele é o grande ovelha negra aí nessa corrida, Dark Horse. Eu acredito que sim, mas claro que ele está longe dos favoritos. O Léo está perguntando para você, Serjão, e aí você já emenda o seu jogo, que é o melhor da rodada, eu acho. Abre o horário das 5h25 do domingo, Cleveland Browns e Kansas City Chiefs. E aí, primeiro, fala aí para o Léo se você acha que essa avalanche que caiu nos running backs dos Ravens pode catapultar o jogo aéreo, ou o Greg vai continuar a tratar os wide receivers como bloqueadores de corrida lá nos Ravens?
O problema é que a avalanche que caiu nos running backs já tinha caído nos wide receivers também, né? O Bateman tá fora das 3 primeiras temporadas, o Marquise Brown ele perdeu algumas semanas também, então fica difícil a gente confiar no time. Eu acho que o que vai catapultar mesmo, vai aumentar, são as corridas do Lamar. Lamar Jackson é capaz de terminar o jogo com as 20 corridas e 20 passes, sei lá, uma coisa absurda dessa. E eu acho que o Tyson Williams vai ser falado mais para frente, né? Mas eu acho que ele vai ter uma semana muito grande essa aqui, na semana 1, porque os jogadores que eles contrataram acabaram de chegar, então o Tyson Williams vai ter muito envolvido no primeiro jogo. Pode ser que caia mais para frente, mas eu acho que ele vai ter um volume muito grande. O time vai manter, na minha opinião, o jogo corrido mesmo. Só o Léo falou aqui do último jogo, né? Falou que o Rashawn Slater foi melhor, se deu bem contra o Chase Young, né? No college. É sempre bom. Esse confronto vai ser legal mesmo. É um dos jogos mais legais, mesmo que não tenha muito ponto, os dois times têm chance de ir para os playoffs, né? Porque qualquer time na divisão do Washington pode ir para a divisão, para os playoffs, que aquela divisão é uma loucura. E os Chargers, eu acho que ele vai crescer muito se ninguém se machucar, igual ano passado, né? Todo mundo se machucava. Agora, falando do jogo que eu vou tratar, o Browns contra os Chiefs, é o jogo que tem o maior over-under da rodada, 54 pontos, e os Chiefs são favoritos por 6 pontos. Então, eu saí de Jacksonville Jaguars e Texans para Kansas City Chiefs e Browns. No primeiro jogo eu falei, escasso. De repente a pontuação vai ser somada, vai ficar na média. No primeiro jogo eu falei, só escale 2 jogadores. Nesse jogo você pode escalar quase todo mundo, na minha opinião. Nick Chubb vai ser um running back 1, o CH vai ter bastante volume, talvez não, ele fica naquele limiar assim, entre o running back 1 e o running back 2, principalmente que essa rodada vai ser boa para a gente ver como é que vai ser o envolvimento, principalmente do Darrell Williams e do Jerick McKinnon, se eles vão roubar bastante volume. Mas eu confio no Hilaire para ele produzir essa semana. O Tyreek Hill, o Travis Kelce, a gente não precisa nem falar, nem do Travis, o Mahomes também, então a gente pode pular essa parte. Do Cleveland, assim, apostas um pouco não tão pesadas contra o Chubb. Eu acho que o Kareem Hunt você pode usar como um flex, porque o time vai receber bastante passe e principalmente é esperado que eles fiquem atrás do placar. Então o Hunt pode receber alguns passes. O Odell eu draftei ele em algumas ligas, até na nossa liga que a gente fez o draft terça-feira, mas assim, se eu pudesse, eu não usaria ele na primeira semana, porque ele vem de uma lesão problemática do ano passado, e ele tem treinado pouco, ele está com alguns problemas de coxa, essas coisas que ficam atrapalhando, e pode ser um pouco assim, que ele não tem um volume que ele terá quando ele tiver 100%, eu acho que ele não está 100%, então eu considero ele um flex wide receiver 2, mas eu sei que é difícil você evitar de usá-lo por causa do draft, você talvez não tenha muitas opções. O Jarvis Landry no PPR é um bom flex, porque é o Jarvis Landry, vai receber uma cacetada de passe. E o Austin Hooper, até o Bretas é o stream da semana para ele, eu concordo. Eu acho que o Hooper vai ser um tight end sleeper, porque pouca gente falou nesse período de draft, e eu acho que ele vai ter uma produçãozinha razoável, e para tight end uma produçãozinha razoável é quase top 5, né? Então, eu acho que o Hooper é um nome que a gente pode considerar aí, principalmente nesse jogo, que vai ter muito volume. Uma aposta que eu não faria são as defesas, óbvio, que vai ter muito ponto, e principalmente os wide receivers 2 de Kansas City, porque eu não confio em nenhum, você não sabe quem vai produzir, é certo que alguém vai bem nessa semana, mas você não sabe quem é, então se você puder evitar de botar a mão nesse vespeiro, evite. Muita gente draftando o Michael Hardman até um pouquinho alto. Bom, antes da gente partir para o próximo jogo, respondeu o Lucas Henriques Marinho aí, 2 vagas entre esses 4 jogadores. Acho que é uma dúvida boa dele. Terry McLaurin, Antonio Brown, não é o Jerry Jeudy, depois ele corrigiu, que é o T. Higgins e o James Robinson, né? Eu acho que pelo capital de draft mesmo investido, ok, que talvez ele pode ter draftado antes da lesão do Etienne, mas para mim é meio claro que é McLaurin e James Robinson, ainda mais pelos confrontos que a gente já comentou, os 2 jogos. Vocês discordam ou iriam com esses 2 também? Concordo plenamente. Eu concordo. Sempre que eu posso botar um running back, eu coloco, quando ele é o 1 do time. Então o James Robinson tá dentro e o McLaurin tá muito acima dos outros 2. É isso aí. Então, respondido aí pro Lucas, o Léo falando que um dos poucos sobreviventes dos wide receivers dos Ravens é o Sammy Watkins, que ele sempre explode na semana 1, pelo menos nos últimos anos. Aí vamos ver se ele vai repetir a dose.
porque a chance existe, né? Tá dizimado aí por lesões os Ravens e vai enfrentar um bom adversário na segunda-feira, vamos ficar de olho. Agora, Nathanael, tá contigo a bola para falar sobre Dolphins e Patriots, confronto divisional já bem pesado lá em Foxborough. E aí, se você quiser complementar alguma coisa sobre Browns e Chiefs, também fica à vontade, aí já fala de Dolphins e Patriots, Nathanael. Pois é, esse jogo, vocês falaram, Jaguars e Texans é um jogo, deve ser ruim, esse jogo também não deve ser muito bom entre o Patriots e os Dolphins. É um jogo que eu tive dificuldade até de escolher as melhores apostas, eu escolhi como melhor aposta a defesa do Patriots, para ter uma ideia. O resto tudo, para mim, são escolhas secundárias. Tem os tight ends que podem pontuar, ter uma pontuação boa, mas é aquele negócio que os americanos falam, é boom ou bust, né? Uhum. Não tem muita segurança, tanto no Mark Gesick do Dolphins, como o John Smith do New England Patriots. Agora, em relação aos running backs, dá para você escalar. Até com o running back 2, tem o Damian Harris, que eu gosto muito, do Patriots. Tem o James White, que também pode ser uma grande aposta aí. E o Myles Gaskin de Miami. Agora, os wide receivers e quarterback, de jeito nenhum, fiquem longe. Dos kickers também fiquem longe. Então, esse jogo foi meio complicado de escolher aí. Tô contigo, Nathanael. Até porque é o jogo com a pontuação esperada mais baixa da rodada. Eu acho que são os running backs e espere para ver também a distribuição de targets em Miami. O Fuller não vai jogar esse primeiro jogo. E também vamos ver o volume do Jacoby Myers comparado com os tight ends, comparado com o Nelson Agholor. Vamos ficar de olho. Acho que só os running backs mesmo. Agora voltou a bola para mim para falar sobre Packers e Saints. Duelo importante. Agora o Saints sem Drew Brees. Eu esperava um favoritismo um pouco maior dos Packers, que são favoritos por 4 pontos apenas, segundo Las Vegas, jogando lá no Superdome, um over-under interessante de 50 pontos, então mais um tiroteio aqui para mim. O que isso significa? Vai nos studs, né, nas estrelas, não tem muito o que pensar, principalmente Alvin Kamara e Davante Adams, Aaron Rodgers também, e o Aaron Jones, né, todos os jogadores, tirando o Rodgers, se não for Superflex, todos os jogadores de primeiro ou segundo round no máximo, então não tem o que pensar sobre essas estrelas. Fica a curiosidade sobre o Marcus Callaway, né? Vamos ver se o Jair Alexander vai fazer a shadow em cima dele, qual vai ser o desempenho dessa estrela da pré-temporada. Afeta a passes em profundidade, assim como o seu novo quarterback, Jameis Winston. Vamos ver como vai funcionar esse Saints com um novo signal caller, principalmente esse wide receiver que subiu tanto nos rankings, nos draft boards, depois da pré-temporada, da lesão do Michael Thomas, que vai ficar pelo menos 6 jogos fora, então vamos ficar de olho. E os running backs secundários vão ser uma narrativa interessante, como vai ser a divisão no backfield dos Packers, agora que o Jamal Williams saiu, se o A.J. Dillon vai ter um papel, algum volume entre 6 e 10 toques na bola por jogo, semelhante ao que o Jamal tinha antes dele sair. Ele é um jogador de características diferentes a do Jamal Williams, ele é muito mais um power back pelo chão, não tem tanto envolvimento no jogo aéreo. Vamos ver se o Aaron Jones compensa essa questão, recebe mais passes e melhora o seu valor em PPR. E o Tony Jones, né, se ele vai ter algum papel parecido com o do Latavius Murray, que foi recentemente dispensado pelo Saints, e também foi um cara que foi muito bem na pré-temporada. Mas se ele não tiver o mesmo envolvimento do Latavius, a gente pode ver o Kamara explodindo de vez, virando um workhorse de verdade, com uma média perto de 20 touches por jogo. Isso, o céu é o limite para esse jogador, se ele realmente chegar a esse ponto. Mas eu desconfio, porque o Sean Payton é inteligente e guarda seus jogadores para o longo prazo. Os tight ends são uma narrativa legal. O Troutman saiu do injury report também, é um cara que pode se aproveitar da lesão do Michael Thomas. E o Robert Tonyan, que foi o alvo, o imã de touchdowns em 2020, foi um tight end top 5 ou top 7 no máximo em 2020, salvo engano, muito pelos touchdowns. Vamos ver como que ele vai render nessa nova temporada e ficar de olho também nos wide receivers secundários dos Packers, principalmente agora que o Randall Cobb voltou, como que vai ser essa divisão dele com Marquez Valdes-Scantling e o Allen Lazard. De resto, pode apostar nos kickers também, porque o jogo tem uma pontuação boa, e eu apostaria na defesa dos Packers para conseguir uns turnovers aí com o Jameis Winston, que gosta de lançar umas interceptações, né? Correr riscos é a praia dele. Bom, voltando a bola para o Ruizão, para ele falar sobre o último jogo das 5h25 de domingo, que é Denver Broncos e New York Giants. Vai lá, Ruizão. Deixa eu só fazer uma provocação aqui. A gente vai sair do Packers e vai pro Broncos igual um QB do time do Rui aí que ele torce. Olha só.
Deixa para 2022. 2021 ele vai jogar, 2022 talvez ele saia, talvez o Davante Adams saia, né? Mas por enquanto eu quero ser feliz em 2021. Mas eu acho que a regressão de touchdowns do Robert Tonyan vai acontecer na forma do Randall Cobb, né? Um jogador escolhido da dedo. O Rodgers falou para o Gutekunst, eu quero o Randall Cobb não sair daqui. Então ele veio e eu acho que ele deve pegar alguns TDs aí na red zone, né? pelo Packers. Então eles dois devem brigar ali para ver quem vai ser o segundo/terceiro alvo do time, já que o Aaron Jones ainda vai ser relevante como um alvo do Aaron Rodgers. Indo para Broncos e Giants, confronto interessante de duas defesas que foram bem parecidas em 2020, né, com uma diferença do Denver Broncos ser mais permissivo no jogo corrido do que o New York Giants. Mas eu acredito que isso tem a ver com o fato de o time não ter contado com Von Miller na temporada passada, e ele volta para essa temporada para reforçar muito bem essa defesa, né? Tendo ele de um lado, Bradley Chubb do outro. E eles ainda adicionaram Patrick Surtain na secundária, cornerback, na primeira rodada, e vão para cima do New York Giants, né? Para cima do Daniel Jones, que é uma máquina de fumbles, como todo mundo gosta de dizer. Então eu acho que para começar aqui os trabalhos, a defesa do Denver Broncos é interessante. E em termos de volume, né? Que joga por onde a bola vai passar, por onde o ataque vai passar, é pelo Barkley, mas a gente não sabe se ele vai jogar com toques controlados, se ele vai jogar mais ou menos snaps. Então, quem tiver o seu Devontae Booker nas ligas mais profundas é uma aposta interessante também para colocar, porque não imagino que o time ponha o Barkley para jogar 100% do tempo, ou 70% ou mais dos snaps. Ele é interessante. Entre os running backs do Denver Broncos, a gente vai saber o quanto a gente vai ter de divisão de snaps e toques na bola entre o Melvin Gordon e o recém-chegado calouro Javonte Williams, que é um calouro de segunda rodada. Então se espera muito dele por esse capital de draft investido. A gente vai saber o quanto vai ser essa divisão. Deve ser um comitê, mas a gente vai identificar medidas nessa semana 1. Os principais alvos para mim dessa semana 1, nessa partida, vão ser o Noah Fant e o Jerry Jeudy, porque o Teddy Bridgewater, quarterback de Denver Broncos, é um jogador mais conservador do que o Drew Lock, que é o seu reserva. Então, esses jogadores que estão ali mais presentes nas altas curtas para médias, eles devem receber muitos alvos do Teddy. O Cortland Sutton pode aparecer também, mas como ele passou o ano passado inteiro afastado por lesão, ele está voltando. A gente vai descobrir o quanto ele vai entrar nesse mix aí na briga por alvos. E pelo lado do New York Giants, a gente tem aí um mix de recebedores que estão chegando. O Kadarius Toney, que é o calouro, que chegou de primeira rodada. O Kenny Golladay, que chegou muito bem pago da Free Agency, que são questionáveis para essa partida. Então pode ser que o Sterling Shepard, que seria o outro cara lesionado, mas que por enquanto nada de lesões nessa temporada, pode ter um papel mais significante. O Evan Ingram também está questionável para essa partida, o tight end. Então pode ser que o Kyle Rudolph, experiente, Kyle Rudolph, possa aparecer e ter uma quantidade significativa de alvo do Daniel Jones. E eu não escalaria nenhum dos dois QBs. Se você tiver uma opção melhor para escalar do que o Daniel Jones e o Teddy Bridgewater, escale. Se não, se você estiver numa liga Superflex, eu daria preferência para o Teddy Bridgewater por ser um quarterback de piso mais seguro do que o Daniel Jones, que alguns esperam breakout, mas eu prefiro esperar para ver. Boa, Ruizão. Emendar então com o Sergião para ele responder o pai dele, que está perguntando aqui, uma pergunta que surgiu na ESPN: qual novidade cria mais expectativa, J.J. Watt, Matthew Stafford ou Trey Lance? E aí a gente já entra nos jogos do horário nobre, tanto de domingo quanto de segunda. Primeiro de domingo vai ser incumbência do Sergião com o Chicago Bears e Los Angeles Rams. E aí, se ele quiser complementar alguma coisa sobre Broncos e Giants também, Sergião, vai lá. Para responder meu pai, eu acho que o que traz mais expectativa, principalmente para essa temporada, é o Matthew Stafford, né? O J.J. Watt, eu acho que ele já tem uma certa idade, ele melhora a defesa, mas não vai ter tanto impacto assim na temporada. Vai ajudar, mas não vai ser uma diferença, né? O Matthew Stafford vai ser o QB, talvez o melhor time da liga, né? Um dos times que tem a melhor defesa, tem um ataque muito bom, então é um dos favoritos ao Super Bowl. O Trey Lance, a gente nem sabe quando que ele vai jogar, né? Eu acho que ele vai assumir a titularidade esse ano, até porque o Jimmy Garoppolo não é uma pessoa muito duradoura, né? Já sempre se machuca, então se ele abrir espaço, eu acho que o Trey Lance rouba a vaga dele, só que o Trey Lance ainda é calouro, e reserva. Agora falar do
do Chicago Bears e do Rams, já que meu pai falou do Stafford, vou começar pelo Rams. O Stafford é uma opção de streaming. Eu não sei nem se ele se qualifica para o streaming, porque eu acho que ele não deve estar tão livre em tantas ligas assim, né? Não tá, né? Eu agora não estou mais fazendo as colunas de streaming, então eu nem sei mais esses dados, não. Se eu tiver na liga, ele não está disponível. Não, eu também. Ele, para mim, é um dos QBs que eu sempre miro assim, em final de draft, se ele chegou lá, mas esse ano ele está até saindo antes, né? O ataque do Rams, eu acho que vai ter uma produção boa essa temporada. Nesse jogo já começa a mostrar isso. A gente tem o Kupp e o Robert Woods, para mim, os dois são wide receiver 2. Só que eles estão quase no wide receiver 1. Eu acho que eles vão ter uma produção muito boa, só que eles não têm tanto aquele teto, principalmente contra o Bears, que eu acho que eles não vão forçar muito o time adversário a fazer ponto, né? Eu saí de um over-under de 54 para um de 46, é um jogo que a gente pode esperar uma boa pontuação, mas não é uma pontuação que vai fazer o Rams ter que passar muito a bola. Eu lembro que ano passado eu tinha o Robert Woods no jogo entre os dois times e foi desastroso, porque o Rams passou o trator no Bears, e na segunda metade já do jogo o Robert Woods nem entrou em campo. Então, isso atrapalha um pouco o upside dos dois. O Darrell Henderson é que eu acho que ele vai ter um bom volume, principalmente porque eu espero uma vitória fácil do Rams, está favorito de 7 pontos. Então, eu acho que o Henderson e o Sonny Michel, o Henderson, eu tô acima, o Rui ele considera mais o Sonny Michel. Essa semana vai ser uma boa para a gente saber. O Michel ia ser demitido no ar aqui ao vivo. Não, eu acho que, principalmente nesse jogo que o time que é favorito, né? Então o Sonny Michel deve ter bastante oportunidade para correr. Então eu considero ele um flex. O Henderson eu já considero ele um running back 2. E o Higbee também é uma boa opção de tight end. Principalmente, eu não acho que ele também não se qualifica como streaming, infelizmente, porque seria uma boa opção de streaming toda semana. Olhando do lado mais pesado do Bears, a gente tem dois jogadores que a gente tem certeza que vão ter volume, o Allen Robinson e o David Montgomery, para mim, nesse time. O Allen Robinson ele tem um grande problema essa semana, que é enfrentar o Jalen Ramsey. Os wide receivers têm muita dificuldade contra ele, por isso que, para mim, ele não tem muita upside essa semana. É um wide receiver 2, na melhor das hipóteses. Se o Ramsey errar uma ou outra bola, ele consegue faturar e arrumar a semana, só que o Ramsey é muito bom e ele vai ficar em cima do Allen Robinson, a não ser que ele lembre da pré-temporada e todo o problema que ele teve no Twitter, né, com os torcedores do Bears, que o Daniel Mooney acabou com ele, mas eu acho que o time do Rams não vai deixar isso não, vai falar, esquece isso, depois você resolve essa coisa com o Mooney. Então eu acho que o Mooney é uma boa opção. O Ramsey é estrela, eu não sei não, acho que pelo menos algumas jogadas ele vai querer ir em cima do Mooney só por causa dessa picuinha aí. Se ele fizer isso, o Allen Robinson pode fazer a semana nesses snaps, né? Eu acho que por conta do Ramsey ficar mais no Robinson, o Mooney se torna uma boa opção de flex, talvez um wide receiver 2 ou 3, dependendo da sua liga, porque o Mooney é um cara que eu tenho muita esperança para essa temporada, eu acho que ele vai ter um breakout. O Rui é um cara, ele falava muito no Mooney no período pré-draft do ano passado, eu lembro disso, e eu mesmo não prestava muita atenção, e depois de você ver ele jogar, ele mostrou muito potencial. O Montgomery, eu acho que ele vai ter uma tarefa bem difícil essa semana, porque a defesa do Rams é muito boa e o QB dele ainda é o Andy Dalton, né? O Andy Dalton, eu acho que ele vai atrapalhar muito o upside de todo o ataque do Bears. O Rams é uma boa opção de defesa, só que ele não entra no stream, toda a liga ele deve ter sido draftado, e eu não tocaria na do Bears essa semana, não. Então, é isso. Torcer pro Cooper Kupp e pro Robert Woods conseguirem fazer a pontuação deles no primeiro tempo, porque eu acho que no segundo tempo pode ser que eles não voltem muito, não. Pois é, vamos ver aí até quando o Andy Dalton vai durar também. Talvez só dure esse jogo, eu acho difícil, vai durar mais alguns, mas quem sabe, né? Acho que o Justin Fields vai ser o cara mais focalizado pelas câmeras também. Bom, já para chegar no nosso... Antes da gente falar do nosso último jogo, o Monday Night, responder rapidinho aqui o Zé Ferraz, perguntando sobre o Ja'Marr Chase. Eu acho que é uma ótima oportunidade para você comprá-lo, principalmente em Dynasty, concordo totalmente. É a famosa compra na baixa, né? Ele se enrola cada dia mais, como o Zé está falando, cada notícia pior que a outra, cada declaração mais estranha que a outra, mas o potencial eu acho que o Chase é o buy desse começo de temporada de Dynasty, porque ele era o meu wide receiver 1, só que tudo se atrapalhando. Talvez se ele demorar a engrenar, então o preço dele vai cair bastante, é a hora de pegar ele.
É isso aí. Aí, Nathanael, já vou emendar contigo essa pergunta que caiu como uma luva de um colega de torcida dos Cowboys, o Felipe Simão aí, mandando Go Cowboys, perguntando algo que está no seu artigo lançado hoje lá no site, né? Qual defesa poderá surpreender nessa semana 1? Você já esclarece para ele e emenda sua análise sobre Ravens e Raiders, que é o jogo do Monday Night Football. Lá na coluna tem algumas defesas que podem surpreender, como eu falei mesmo, temos aí eu gosto muito da defesa do Vikings contra o Cincinnati Bengals, acho que é uma defesa que pode pontuar bem. A do Jaguars, como eu falei, vai enfrentar, para mim, a equipe mais fraca aí da liga, o Houston, Texas. E a equipe também, a do Green Bay Packers, enfrentando o New Orleans Saints, que a gente sabe que o James Winston é bem conhecido por ter muitas interceptações, né? Então, é uma boa escolha de defesa, mas que eu acho que fica por aí mesmo. As outras, como a própria do Baltimore Ravens, que eu vou comentar agora, é uma defesa que geralmente é escolhida até bem antes do final, que é o recomendável escolher defesa no final do draft, mas o Ravens geralmente sai bem antes. Temos aí a contusão do Marcus Peters, né? Além da contusão do Gus Edwards, tem a contusão do Marcus Peters também, que é muito ruim para a equipe do Ravens. Ravens que perdeu muita gente aí e vai enfrentar uma equipe do Las Vegas Raiders que não é uma equipe assim tão forte em termos de defesa, mas eu acho que o jogo também não deve ser assim tão fácil. O over-under está de 51 e a line, né, está de -4, mas pode ser um jogo bem apertado. E a escolha que vai bombar é o Lamar Jackson, né? Vocês falaram aí, o Lamar Jackson vai fazer de tudo aí nesse time aí. Deve ser o quarterback com maior pontuação. Gosto muito do Mark Andrews, Tyrene também deve receber muitos passes, né? Até porque o corpo de wide receiver do Baltimore Ravens não recebe tantos passes, né? Não é comum receber tantos passes. Marquise Brown pode ser uma opção, um wide receiver 3, né? E o Tyson Williams aí, que a gente ainda também tem que ver realmente o quanto ele vai carregar as bolas, mas você pode apostar ele como um running back 2 ali. Realmente ele deve ter uma produção bem maior do que o normal. É claro, Justin Tucker, que é considerado o grande kicker, né? E na equipe do Raiders, talvez a única escolha minha seja do Josh Jacobs, né? Running back. Assim mesmo, uma escolha com muita ainda, para não esperar muito grandes coisas do Josh Jacobs nesse jogo, mas o restante realmente fica complicado de escolher. Essas são as minhas escolhas aí para esse jogo aí. Tem o Waller, né? E o Waller, né? Eu tava esquecendo o principal. O Waller, com certeza, vai estar aí. Não vai falar do Waller com o André aqui, ele vai ter um surto. Mas também é um jogo que o Waller pode não ter uma produção tão alta, né? Como poderia ter em outros jogos. Agora, com a falta aí do Marcus Peters, talvez, e o problema na defesa do Ravens, ele tenha mais condições de pontuar bem. Mas, com certeza, ele sendo um dos grandes tarendes aí do draft, né? Ele vai pontuar. Pois é, ficar de olho na situação médica do Josh Jacobs, que voltou a treinar limitado hoje, acho que está com uma lesão no dedão do pé. Bom, tá na hora, galera. Daqui a menos de 10 minutos começa a transmissão do Thursday Night Football. Então vamos encerrando por hoje. José Ferraz já está anunciando aí, vai começar, falando para chamar o médico que deixou o Justin Herbert titular a partir da semana 2 do ano passado para ajudar o Fields. Muito obrigado para todo mundo que participou, foi demais. A gente tá com um Survivor aqui da redação. Terça-feira vocês vão saber quem sobreviveu ou não. Eu, particularmente, estou apostando nos Rams. Acho que a galera tá entre Rams e 49ers, mas se vocês tiverem algum palpite diferente, já anunciem aí, porque eu vou encerrar, porque a bola eu já estou com um palpite diferente. Manda aí, Nathanael, qual que é o seu? Eu vou fazer uma aposta aí no Jaguars. Já vai ousar mais, Eu também. Olha lá, Ruizão, boa. Vamos ousar. Teremos 2 eliminados já semana que vem ou não? Quem sabe o Houston surpreende aí. Eu prefiro ir mais na segurança, por mais que os Texans sejam pior, a gente sempre vai atrás deles como adversários, mas enfim. Quero garantir. Terça-feira vocês vão ficar sabendo. Eu quero só sobreviver. Eu também. Tô junto contigo, Sérgio. Terça-feira tem mais, então, com waivers e alvos para troca.
e a repercussão da rodada, e quinta-feira, novamente, que nem a gente fez hoje, as prévias de quem você escala, quem você deixa no banco. Toda semana vai ter isso aqui no BRFF, além do conteúdo escrito, fiquem de olho. A NFL voltou, graças a Deus. Um grande abraço, vamos aproveitar e até terça-feira, galera. Valeu!